Olá, tudo bem? Aqui é a Andréa Nunes e eu estou aqui nesse vídeo, nessa série, A Beleza de Ser Mulher, falando hoje sobre o amor pela criança. Eu gostaria muito de começar esse vídeo falando sobre a sua criança interior. Já parou para pensar nisso? O quanto que essa criança que você tem dentro de você, ela faz uma diferença na sua vida? Você já se encontrou com a sua criança interior? Você já teve a oportunidade de conversar com a sua criança interior? Eu tenho uma história muito interessante para contar. Eu já comprei casas, mas nunca consigo manter as casas. E eu não entendo por que isso acontece. Então, no Réveillon desse ano, eu estava num templo em meditação com o pessoal da yoga e eu saí de uma meditação muito profunda e eu fui para uma área que tinha aberta com muito verde, né? E nessa área aberta que tinha muito verde tinha uma casa de madeira, né? Eu olhei aquela casa, eu me aproximei daquela casa e eu me lembrei que quando eu tinha 4, 5 anos, o meu pai fez uma casa de madeira para mim, onde tinha banquinho, mesinha. Ali eu fazia comidinha, eu cortava banana, eu cortava tomate e eu cuidava das minhas bonecas. Era a minha casa, né? Por algum motivo, a minha casa sumiu, porque aquele espaço que ela ocupava foi transformado na garagem para o carro. E eu acho que, eu não me lembro, mas eu acredito que meus pais não conversaram comigo sobre isso, né? Acho que eles não tiveram esse cuidado e a casa foi desmontada. E aquela casa que eu vi naquele momento, ela era idêntica à casa quando eu era pequena. Idêntica, 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 idêntica. Quando eu cheguei perto da casa, eu me lembrei tanto, 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 tanto de quando eu era pequena e da minha casinha de madeira, né, que eu gostava tanto. Naquele instante, eu estava tão conectada que eu respirei e falei: como será que está aquela criança que perdeu essa casa e ninguém explicou nada para ela? E aí eu fechei os meus olhos e respirei e encontrei com essa criança. Ela estava muito zangada, muito aborrecida, muito chateada. E eu prometi para ela, eu conversei com ela e eu falei: talvez o papai e a mamãe não tenham tido a habilidade de te explicar que ali precisava ser feita uma garagem e o que aconteceu com a sua casa, mas eu vou te convidar para você vir aqui comigo no meu colo e a gente vai construir juntas uma nova casa. E nessa casa você vai ter um lugar, nessa casa você vai ter um espaço. Essa vai ser a nossa casa e eu vou cuidar de você. E assim eu conversei com essa criança. E a partir disso eu entendi por que eu nunca consegui ter uma casa por muito tempo. Por que a casa era uma coisa que em algum momento eu até dizia assim: eu nunca vou ter casa. Para que ter casa? Né? Para deixar para depois os filhos ficarem brigando? Não, eu prefiro alugar. Assim eu moro onde eu bem entender. Cada hora eu vinha com uma história sobre casa, mas a origem estava na minha criança. Então, o amor pela criança começa com o amor pela sua criança. É muito importante que quando você esteja fazendo alguma birra, alguma pirraça, alguma teimosia, vai lá ver se não está na origem da sua criança essa questão, né? A outra coisa é entender que criança é uma bênção. Quando a minha filha engravidou da minha neta, Catarina, a minha filha estava se formando naquele ano, ela estava num estágio, numa empresa importante, ela ia ser contratada e ela terminou o namoro e ela engravidou do ex-namorado. E eu olhei para aquela situação e admirei muito a minha filha, porque a minha filha diz assim, conversou com o pai e disse assim: eu quero que você saiba que não passa pela minha cabeça interromper essa gravidez.
E ela teve todo o meu apoio. Ela teve o meu apoio incondicional, porque eu não olhei para o erro, eu olhei para a bênção. Eu olhei que, por algum motivo, essa criança, ela faria uma diferença nas nossas vidas. A minha filha se formou e, com muita dificuldade, ela terminou a graduação dela. Ela não foi aproveitada no estágio. Eu desmontei a minha casa para apoiar a minha filha. Hoje a minha neta tem 3 anos. A minha neta é uma delícia, ela me ama, eu a amo. E essa criança, hoje, ela faz a diferença na vida da família do pai dela, né? Muito interessante isso. A minha filha ama essa criança e essa criança já salvou a vida da minha filha. Minha filha, uma vez, ela assim relacionou assim com algumas amizades que não eram muito ok, e elas ofereceram assim uma espécie de droga no carnaval para ela. A filha estava com o pai dela, e aí ela estava solteira, sozinha, sem filhos, e ela se envolveu com isso. E quando acabou o carnaval, ela veio conversar comigo chorando muito, dizendo que ela experimentou a tal da droga e ficou muito perdida, né, sem saber o que fazia. E aí ela estava muito motivada a nunca mais fazer isso. Nunca mais ela ia fazer o que ela fez com ela naquele carnaval, especialmente porque ela ama a filha. Então, quantas vezes o amor pela criança faz com que a gente tome decisões importantes na nossa vida, né? E a criança, ela é de verdade muito espontânea. A espontaneidade, né? Elas nunca mentem, elas são muito sinceras e elas têm uma alegria. Ao mesmo tempo que, quando elas estão insatisfeitas, elas ficam muito tristes. Criança é uma espécie de semente do futuro, né? Então é muito importante que a gente ame a criança. Amar não significa não pôr limite, não significa não educar. Amar a criança significa pôr limite, significa educar, significa cuidar, significa transformar este ser num ser próspero, num ser feliz, num ser pleno. Então, o amor pela criança é um legado que você deixa nessa vida. Quando você ama, você realmente constrói uma pessoa de muito valor, de muito caráter, e que vai contribuir muito para o nosso futuro, para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, vamos olhar para a criança como que é a semente do futuro e vamos amar essas crianças na medida certa. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir. Na minha loja tem um kit chamado Kit Criança, né? Eu tenho um vídeo nesse canal onde eu explico por que eu elaborei esse kit criança. Então, você pode acessar www.andreanunescristais.com.br. Também sou terapeuta. Vocês poderão acessar o tratamento relâmpago se você tem dificuldade com criança, se você está vivendo alguma situação difícil com criança. Pega o seu tratamento relâmpago em 4 encontros, em 4 consultas. A gente consegue identificar a origem disso, tratar, resolver e transformar. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.